Está só começando um dia muito especial na fé católica do nosso Brasil e é com o coração cheio de alegria, de fé, que nós celebramos hoje o dia de Nossa Senhora Aparecida. Nós, católicos, chamamos Nossa Senhora de nossa mãe querida. E nesse dia especial, nós somos convidados a renovar essa nossa devoção, colocando as nossas preocupações aos pés de Maria, sentindo o seu manto protetor. Eu olho para uma imagem bonita como essa nós temos aqui, com outro título, né? Nossa Senhora Desatadora dos Nós. São vários títulos, mas é a mesma Maria, é a mesma Mãe de Deus. Para marcar essa data tão significativa, eu quero, nesse momento, pedir a intercessão de Nossa Senhora e assistir com você um pequeno vídeo. E nesse vídeo se conta um pouco a história dela. Acompanhe, vai lá. Nossa Senhora Aparecida é um símbolo de fé e esperança para milhões de devotos por todo o país. Sua história começa com um humilde encontro da imagem por 3 pescadores, às margens do rio Paraíba do Sul, em 1717, próximo à cidade de Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Desde então, ela se tornou um farol espiritual que guia os corações dos brasileiros em momentos de alegria, tristeza e desafios. A Mãe Aparecida inspira devoção, amor e compaixão. Sua história faz parte da identidade religiosa e cultural do Brasil, simbolizando a devoção do povo à Virgem Maria. Ao longo dos anos, a devoção a Nossa Senhora Aparecida foi crescendo. Em 1904, ela foi coroada como Rainha do Brasil e em 1930 foi proclamada padroeira do país pelo Papa Pio XI. Assim como uma mãe cuida dos seus filhos, ela é invocada para interceder por aqueles que buscam auxílio e proteção. Um símbolo de unidade de um país diversificado. A devoção a Nossa Senhora Aparecida transcende barreiras étnicas, sociais e culturais, unindo pessoas de todas as origens em torno da fé compartilhada. Seguir os exemplos de Nossa Senhora Aparecida é ter um coração repleto de amor, uma fé inabalável e um olhar de solidariedade com nossos irmãos. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Sim, ela esteve com a gente semana passada, né? Quinta-feira passada, ela esteve no nosso programa ao vivo, 11 horas da manhã, e eu fiquei, assim, muito feliz de poder recebê-la. Elaine Santos, psicóloga comportamental, pós-graduada em psicologia do esporte, ex-atleta de vôlei profissional, autora do método QEM, focado na educação emocional, articulista, escritora, palestrante. É alguém que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, mas muito grande. Elaine, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço mais uma vez. Sabe que eu adoro participar do seu programa. Foi um dos primeiros que eu estive aqui na Rede Vida. Você me abriu as portas. Muito obrigada. E hoje o centro da nossa conversa vai ser o livro Tudo que te aperta não é o seu número. Métodos para educar com amor, disciplina e confiança. Tudo que te aperta não é o seu número. Eu já gostei do título. Eu achei de uma inspiração muito grande. Tudo que te aperta não é o seu número. E você vai gostar mais ainda, o prefácio é do nosso querido amigo César Romão. Você sabe que eu já... a prova de que eu já li o seu livro. O meu livro é todo cheio de anotaçãozinha, rabisco, tá vendo? Então já li tudo e já vi que o nosso bom irmão, ele já fez um prefácio, e um prefácio muito bonito. Teve aqui um trechinho que ele escreveu, me chamou ainda mais a atenção. Houve um tempo em que
Só o olhar de um pai ou de uma mãe já dizia tudo. Mas o tempo vence a ele mesmo em cada momento. E ele resgatou uma coisa interessante. A gente brincava em casa, quando eu era criança, assim, que o meu pai, ele, quando ficava sério, a gente já sabia que ele não tinha gostado de alguma coisa. E a gente falava que a sobrancelha dele ficava assim, mais, né, inclinada. Opa, a gente já ficava com, assim, né, o coração trepidante, né? Hoje a gente vê pais que estão se descabelando, gritando, batendo porta e sem autoridade. Como os tempos mudaram, né? Mudaram. Os pais não são os mesmos, os filhos também não são os mesmos. Essa geração está muito desafiadora. E é exatamente isso que você falou da sobrancelha. Eu criei os meus filhos, eles sabem disso. Eu só levantava assim, ó, minha cara de simpática, que eu dizia. E eles já sabiam que alguma coisa não estava legal. Você diz assim, gritar não é autoridade. Medo, insegurança. Gritar com uma criança só fará com que ela desenvolva medo e insegurança. E muitas vezes, eu não sei se eu vou aqui falar uma bobagem ou não, depois você me corrige, mas o gritar também pode expressar medo e insegurança de quem está gritando, né? Exatamente, uma falta de autocontrole. A gente precisa buscar sempre nos pais, que são a referência, o exemplo das crianças, o autocontrole. Quando a gente grita com uma criança, principalmente, a gente aciona um sistema de alerta. Ela fica com medo, ela se assusta e ela vai parar de raciocinar logicamente. Fora que aquela pessoa que ela admira, porque a criança copia tudo aquilo que ela vê no adulto. Então, se o adulto grita, ela vai gritar também. E aí, o que é o grito? É o descontrole, é o medo, a raiva, vai desenvolver as emoções negativas numa criança que não é nada saudável. Eu estava lendo esse livro com muita calma e eu li. E é tão gostoso esse livro que eu fui lendo e compulsivamente depois eu cheguei até o final do livro. Mas na página 3 você fala assim, o não é mais educativo. Medo de dizer não, porque a gente fica com medo de dizer não? Porque a gente fica com medo que eles gostem menos da gente. Precisa superar isso. O não é mais educativo. Aí eu fiquei pensando, é verdade, né? Às vezes que eu recebi um não, eu aprendi muito mais do que as muitas vezes que eu recebi um sim. Exatamente, porque o não, ele frustra e ele te obriga a desenvolver alguma situação para você modificar aquilo. Então, ele te faz pensar. O não, ele vem acompanhado com uma emoção negativa, que é a tristeza, por exemplo, ou até a raiva. E tudo bem por isso, é importante. O que acontece muito hoje em dia, os pais estão querendo blindar os seus filhos para que não sintam as emoções negativas, muito menos a frustração. E isso não é possível, não é educativo. O não, você para pensar. O sim, o tempo todo, tudo pode, mas na vida real não é assim, na vida adulta. E aí, como é que você está preparando essa criança? Então, pais, mães, educadores, lembrem-se, vocês precisam educar os filhos desde a primeira infância. Eles aprendem autonomia de acordo com cada idade, mas é desde pequenininho. Você sabe, a gente está conversando aqui sobre a educação dos filhos, baseado nesse livro que realmente me impactou. Tudo que te aperta não é o seu número. Métodos para educar com amor, disciplina e confiança. Eu gostaria de saber o melhor caminho. Qual é o melhor caminho para adquirir, por exemplo, um livro como esse? Está na Amazon. No meu Instagram, que é Elaine Santos Psicóloga. Do jeitinho que está aparecendo aí, ó, na tela da TV. Perfeito. Tem o link lá na bio, mas é só entrar na Amazon e digitar o nome do livro também, na versão digital e e-book. Você fala que os papéis estão invertidos. As crianças, elas precisam aprender a obedecer. E aí você, até que de uma forma assim bem humorada, você fala que está acontecendo alguma coisa assim um pouco estranha nesse nosso mundo, onde muitas vezes os pais estão obedecendo os filhos.
e estão com medo de ser autoridade, essa autoridade saudável. Criança precisa obedecer. Os papéis estão invertidos. Onde que a gente perdeu a mão, hein, nessa história? Eu acredito que essa geração, sem generalizar, ela está mais desafiadora. Tem mais informações e acaba enfrentando mais os pais. Os pais, por sua vez, estão trabalhando mais preocupados, mais ansiedade, mais compromissos. E aí acabam, às vezes, negligenciando um pouco esse papel que precisa estar em equilíbrio. Se a gente negligenciar algum dos papéis da vida, vai ter algum problema. E os pais, para evitar o embate, eles acabam cedendo e se calando. E isso não pode acontecer. Educar, nem de longe é uma tarefa fácil, mas quanto antes, melhor. Então, às vezes, os pais falam, tudo bem, deixa, quando ele crescer ele aprende, não vai aprender, ou aprende agora, não vai aprender depois. Tudo bem, isso não tem problema, depois eu deixo. Agora, a criança ela vai testar o adulto o tempo todo. E é importante fazer os combinados. Então, eu oriento os pais que chegam até o consultório, faz um combinado. O que pode e o que não pode nesta casa? Como que nós pensamos? Quais são os nossos valores? E a hierarquia. Filho não pode estar acima da hierarquia, de jeito nenhum. São os pais acima da hierarquia. Aí eu até brinco, quando a criança é pequena, eu falo uma brincadeira bem simples. Papai e mamãe mandam e o filho obedece, porque ele está aprendendo. Claro que ele pode ter e deve ter uma voz com respeito e educação. Jamais levantar tom de voz para pai e mãe. Criança não nasce ansiosa, criança não nasce nervosa, criança não nasce geniosa. Então, é limite que precisa colocar. Lembra, está preparando a criança para a vida adulta. Página 9 desse livro maravilhoso que eu estou aqui compartilhando com todo mundo. Satisfazer todos os desejos da criança para que ela não se frustre é perigoso demais, assim como excesso de zelo. Tudo que sai de um certo equilíbrio é perigoso. Eu estava lendo, refletindo sobre isso, como é importante a gente encontrar o ponto certo, né? Também já vi, por exemplo, educação de pais muito rígidos, que não se tinha diálogo, todo mundo tinha medo. Nossa, molecada quando saiu de casa, depois, né? Só Deus controla mesmo, né? Então, ter o ponto de equilíbrio. Existe, assim, alguma coisa prática que alguém que está nos acompanhando nesse momento pode fazer para que a gente encontre esse ponto de equilíbrio? Eu acredito que as regras colocadas na casa. O não pode vir assim. Se você disser não para uma criança, mantenha, porque senão ela vai ficar te desafiando o tempo todo. Grito, medo, colocar de castigo para pensar, não funciona. É importante sempre o diálogo, entender quais são os desafios dessa criança. Ouvir uma criança é bem diferente de escutá-la. Ouvir, a gente ouve vários barulhos. Agora, ouça a criança, entenda o que ela está querendo te dizer, no olhar dela, porque às vezes, muitos pais dizem assim, isso é bobagem, filho, deixa para lá, a sua melhor amiga não quer mais falar com você, não tem problema, mas e para ela? Como ela se sente? O que está acontecendo na vida dela? Então, os dois extremos não é bacana. Por exemplo, uma educação, como você falou, autocrata. Eu mando, obedece através do medo, a criança não vai ter expressão, não vai ter voz, e quando na vida adulta ela não estará preparada para isso. A educação liberal também não. Pode tudo, essa geração está esperta, elas sabem tudo, pode fazer tudo o que quer. Não pode porque não tem estrutura. A democrata é melhor. Então, assim, eu te ouço com respeito à educação, mas a decisão é minha porque eu sou o adulto. Mas sim, nós podemos conversar. Sobre esses dois pontos eu quero voltar. Estabelecer regras e cumprir as regras. E essa história de escutar, né? Ouvir
e escutar. A diferença entre essas duas palavras. Eu estou conversando com a autora do livro Tudo que te aperta não é o seu número, Elaine Santos. Gente, a Elaine tem assim uma experiência na educação. Ela, como psicóloga, pós-graduada em psicologia, ela tem uma explicação sempre muito ativa para ajudar pais a terem comportamentos também ativos. Existe um santo, e aqui o nosso programa sempre na madrugada tem assim, uma carga forte de espiritualidade. Tem um santo na Igreja Católica chamado Carlo Acutis, que teve uma educação de pais que souberam encontrar o ponto de equilíbrio. Então eu gostaria que nesse momento você acompanhasse na espiritualidade um pouquinho da vida e um pouquinho do jeito de ser de um adolescente, de um jovem, de um menino, para que esse assunto que a gente está conversando aqui também tenha essa espiritualidade. Vai lá. Conhecido como influencer de Deus, o jovem Carlo Acutis dedicou-se aos estudos da ciência da computação e tecnologia, mas, sobretudo, era profundamente apaixonado por Deus e pela Eucaristia. É de sua autoria o site que reúne centenas de testemunhos e experiências sobre milagres eucarísticos ao redor do mundo. Acutis morreu em 2006, aos 15 anos, vítima de uma leucemia. Deixou de sua breve vida um legado de alegria, espiritualidade e exemplo de como ser cristão em nossos tempos. Para o padre Marcelo Tenório, pároco da igreja São Sebastião, onde aconteceu o milagre que levou à beatificação de Carlo, esse é um momento especial. O filme O Céu Não Pode Esperar conta a breve vida do beato Carlo Acutis. O desenrolar do documentário mostra que Carlo Acutis viveu o extraordinário no ordinário, como afirma o padre Marcelo Tenório. O milagre aconteceu aqui em Campo Grande. Então, é do Brasil para o mundo. Nós, brasileiros, temos que conhecer e divulgar essa história tão forte. Quanto mais pessoas assistirem e tiverem esse amor desperto, elas começarão a pedir a intercessão dele. E mais graças acontecem por meio desse jovem beato. Sendo beatificado em 10 de outubro de 2020, se tornando uma figura histórica para a Igreja Católica e para todos os seus seguidores. Eu estou fazendo um programa especial, né? Vocês percebem que esse programa na madrugada, eu dificilmente recebo alguém para fazer entrevista. E eu tenho tanto assim respeito por ela e eu acho tão interessante o jeito como ela se comunica, que eu disse assim, eu quero abrir, né, uma espécie de uma exceção, porque eu tenho certeza que eu vou ajudar as pessoas na madrugada. Então, a alegria de poder receber você, Elaine, e de verdade, sabe, esses assuntos, eles tocam a alma da gente, a vida da gente, porque eu não gosto muito daquele tipo também saudosista, no meu tempo era melhor, tantas coisas assim que não foram boas em outros tempos, mas tem algumas coisas que eu acho que a gente está perdendo, essa ideia de autoridade, respeito aos mais velhos. Gente, eu tenho visto umas cenas acontecendo com pessoas mais próximas a mim, onde as pessoas mais idosas são consideradas como nada nessa família. Criança olhando para essa vovó e não sabe nada, não sabe nada. Gente, eu nunca coloquei a hipótese de dizer que a minha avó não sabia nada. Esse respeito é o básico. Será que os meios de comunicação que levaram a gente a isso, será que o mundo, a internet, a gente gosta de tentar encontrar culpados, né? Mas eu acho que antes da força disso tudo, alguma coisa a gente perdeu ali a mão. Perdeu com certeza. E a expressão educação vem de berço. Quem cuida da criança no berço? Não são os pais? Sim. Então, é responsabilidade dos pais transmitir esses valores. Então, um idoso é uma pessoa extremamente experiente, viveu muito mais do que aquela criança, obviamente. E a mesma comparação. Então,
é muito bonitinho ver a criança pequenininha andando, desequilibrada, ela cai, mas é chato ter que acompanhar o lento passo de um idoso. Então, que valores são esses que você, pai, você, mãe, estão passando para os seus filhos? Respeito sempre, respeite a história desta pessoa que a sua criança está convivendo, tem muito para ensinar. Muitas pessoas, crianças, chamam, essa velha incomoda. Não, gente, não é velha, é uma pessoa idosa que caminhou durante a vida adquirindo conhecimento. Então, percebe a diferença? Uma vez eu estava no banco, faz um tempão isso já, caixa eletrônico, e aí a filha de um casal de idosos brigando. Você não sabe fazer isso? Poxa, eu já te avisei. Aí eu fiquei pensando, como será que esses pais, que pareciam bem amorosos, educaram quando ela não sabia fazer alguma Perfeito. coisa? Você fala na página 12 do seu livro, algo que também me chamou a atenção. Você fala assim, estabelecer regras, cumprir o combinado. Por exemplo, sem eletrônicos, combinado? Estabeleça a regra e comunique o tempo que ficará sem aquilo que foi tirado dessa criança, desse adolescente, desse jovem. Cumpra sua palavra sem dó, não volte atrás. Alguns pais estão desmoralizados porque ficam fazendo ameaças gigantescas, só que nenhuma dessas ameaças são cumpridas. Então, não adianta você falar, não, aqui nessa casa não vai ter mais celular, nunca mais. Gente, depois de 1, 2 horas, todo mundo esqueceu disso, está todo mundo fazendo. Aqui nessa casa, olha, a próxima vez que fizer isso, não vai ter sobremesa. E aí se esquece disso. Alguns castigos, algumas bobagens que não levam a nada. Essa palavra que cai em descrédito. Exatamente. Primeiro ponto bem importante, jamais prometa ou diga alguma coisa quando você estiver com raiva. Quando você está com raiva, você não tem um raciocínio lógico adequado. E aí você vai passar do limite exatamente como você falou. Promete, mas não cumpre. E isso é muito ruim. Por quê? Como que você está ensinando a criança? Bom, é só eu insistir que o meu pai ou minha mãe vão deixar. Sabe aquela história da bala antes do almoço? Não, não pode comer bala antes do almoço. Não, mãe, eu prometo, eu vou almoçar tudo, eu prometo. Não, antes do almoço não. Mãe, por favor, deixa eu comer a bala. Sabe o que é? Eu queria só um pedacinho, porque minha amiga falou. E aí começa. O adulto está com a cabeça cheia, diz, tá bom. Pronto. Aí você ensinou o seu filho que toda vez que você quiser alguma coisa, é só insistir. É importante os combinados. Sim é sim, não é não. Se você não tem condições de sustentar o não, é melhor falar o sim. Ele é menos prejudicial. Os meus filhos falavam assim, um para o outro, não adianta, o não dela não vira assim. Nossa, isso é muito bonito. Inclusive, com essa minha preocupação constante com espiritualidade, o próprio Jesus disse isso, né? Que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. O que passa disso, diz ele, palavra dele, tá, gente? Não sou eu que estou inventando. O que passa disso vem do maligno, vem do mal. Um último ponto que eu queria trabalhar com você, Elaine, é ouvir e escutar. Eu achei tão bonito. Ouvir é bem diferente de escutar. E aí eu falei, opa, eu não tinha pensado sobre isso. Existe uma forma que é ouvir e uma forma que é escutar. Para quem está em casa, a diferença de ouvir e escutar. Ouvir, nós ouvimos vários barulhos. Escutar é quando nós prestamos atenção. Então, a primeira dica, se a criança está nervosa, irritada, chorando muito, descontrolada, não adianta falar. Acolhe essa criança através do abraço. Calma, respira, vai ficar tudo bem, nós vamos conversar e vamos resolver essa situação. Esse é o primeiro ponto. Me diz, o que está acontecendo?
Como eu posso te ajudar? E principalmente se você, pai ou mãe, souberem a resposta. Porque quando você pergunta para a criança o como eu posso te ajudar? Ela vai fazer as conexões dela para buscar uma solução. E aí ela vai se ouvir e vai entender e mudar aquilo, ela vai construir isso. O que acontece muito, os pais dão um bolo pronto. Não pode dar o bolo pronto, precisa ensinar a receita, porque com a receita ele vai fazer esse bolo a vida inteira. Então, abaixe no tamanho da criança, com um tom de voz doce. Como eu posso te ajudar? Como você se sentiu? E vai fazendo perguntas. Ai, a minha melhor amiga brigou comigo, não quer mais falar comigo. O que você pode fazer para resolver a situação? Vamos pensar juntos? Aí, primeiro a criança e depois o adulto ajuda e complementa. Você sabe que hoje é dia 12, né? Dia de Nossa Senhora Aparecida. E o nosso dia está só começando, né? De sexta para sábado, nosso dia está só começando. Aí você diz assim, ai, Dalci, que papo gostoso, que conversa gostosa, meu Deus. E ó, desse jeito leve, nós chegamos até o 7º capítulo. Ah, mas eu queria continuar. Então nós vamos fazer o seguinte. Na verdade, se você acompanhou o programa de quinta-feira passada, eu comecei o programa de quinta-feira passada com o capítulo 7, Ansiedade Infantil. Então, se você me acompanha aqui às 11 horas da manhã, você viu que na quinta-feira passada a gente fez uma entrevista ao vivo naquele dia, e naquele dia a gente falou sobre ansiedade infantil. E a partir dali, então, nós fomos até o final do livro. Aí você fala, ai, Dalcides, mas eu queria tanto ir até o final do livro. Já foi a oportunidade. Então nós vamos fazer assim, você vai adquirir esse livro através desse Instagram que está aqui, para que você tenha o 7º capítulo, 8º, 9º, 10º, todo o final do livro. Ou você já ouviu, né, até o final do livro, de forma invertida, como nós fizemos, mas mesmo assim vale a pena, gente. É um livro que realmente vale a pena para inspirar bons comportamentos nos pais e, consequentemente, nos filhos. Elaine Santos, tudo que te aperta não é o seu número. Elaine, eu quero te agradecer e pedir uma última palavra. Imagina assim, quem está em casa, o que faltou dizer? Um monte de coisa. Mas entre tudo que faltou dizer, o que é que você gostaria de privilegiar como uma mensagem final desse nosso encontro? Primeiro dizer que esse livro, ele é de uma fácil leitura, como você mesmo mencionou. São 3 minutos por capítulo e não é um livro de leitura contínua, você pode consultar. E eu acredito, Dalcides, que o título do livro já é essa mensagem. Tudo que te aperta não é o seu número. Então, se tem alguma coisa te incomodando, aquela famosa pedrinha no sapato está incomodando, precisa resolver. E educar através do amor, confiança e disciplina. Esses são os pilares para que a gente tenha um jovem, um adulto emocionalmente saudável. E mais uma vez, muito obrigada. Eu que te agradeço. E agora a gente vai dar continuidade a essa parte de espiritualidade do nosso programa e também uma referência direta aos nossos benfeitores. Tem um testemunho da Leda Marina de Carvalho. Fala, Leda. Primeiro a gente foi numa romaria daqui da igreja, no Santuário de Aparecida. Fazia tempo que a gente não ia. Foi eu e minha família. Minha filha e meu marido, né? Nessa romaria eu comprei um adesivo de Nossa Senhora Aparecida, de pregar no carro, aqueles que colam no carro. Quando foi na segunda-feira, eu preguei o adesivo no carro, pedi proteção a Nossa Senhora. E quando foi na quarta-feira, eu estava na Marginal Pinheiros, na pista expressa, e eu sofri um acidente. A pessoa que estava na minha frente freou bruscamente, eu freiei, mas não deu tempo de parar, bati o carro nela. Vieram mais 3 carros atrás, teve um que capotou com as 4 rodas para cima. Foi um acidente muito feio e, graças a Deus, não aconteceu nada com ninguém. Eu só lembrei de Nossa Senhora. Foi um milagre. Eu entrava muito cedo no trabalho, né? 6 horas, e aí eu comecei a assistir o Conta Comigo,
com o Dalcides. Transformou a minha vida, é um programa muito bom. Aí comecei a ver testemunhos também, e ele sempre com uma palavra boa, uma palavra amiga, rezando, cantando as músicas que a gente conhece da igreja. Isso me trazia uma paz enorme, ajuda a fortalecer a fé, muito, muito, muito. Porque ali a gente se sente acolhida, é uma rede muito boa, que a hora que você liga, tem padres falando, tem padre rezando, a gente se sente mais fortalecida. A gente pensa sempre em Nossa Senhora, sempre sente acolhida por ela e por uma força, sente a presença de Deus, a presença de Nossa Senhora na vida da gente e vê que eles não abandonam a gente. A gente está sempre protegido, sempre, sempre, sempre. Porque a gente está sempre conseguindo milagres, que pequeno que seja, a gente está sempre tendo milagres na vida da gente. Às vezes a gente não vê, mas a gente está tendo. Deus está operando na vida da gente e a gente tem que ser firme na fé, porque sempre vai conseguir coisas boas, sempre. Deus não abandona a gente é filho amado de Deus, sempre Ele vai estar do nosso lado. Com seu manto, enxuga o meu pranto, perdoa se eu não sei rezar. Estenda a sua mão, me abre o coração, me ensina a saber amar. Estenda o seu manto. Eu quero agradecer você que entra em contato com a gente, que possibilita através da sua ajuda, você possibilita que esses testemunhos como o da Maria José sejam contados para o Brasil todo, não é? Gente, aqui tem nomes de pessoas que me pediram oração e eu realmente estou em sintonia de oração com todos aqueles que têm feito esse pedido. Dalcides, reza por mim. Eu rezo para você com todo o amor, todo o carinho. Todas as missas aqui pela Rede Vida também são na intenção dos nossos benfeitores. Dom Fernando Figueiredo, que já logo de manhãzinha já diz, Dalcides, 5h30 da manhã já estou celebrando a missa na intenção daqueles que pediram. Minha gente, a gente leva muito a sério quando o assunto é oração, pedidos que chegam aqui pela Rede Vida de Televisão. Eu vou falar agora ao telefone com a Maria José Soares, lá de Ribeirão Preto. Maria José, seja muito bem-vinda. Muito bom dia. Bom dia, Dalcides. Eu fico feliz em poder falar com você. Eu estou muito feliz de poder também falar com você. Eu sei que você tem enfrentado grandes batalhas, mas a gente aqui na Rede Vida tem se colocado em oração. Eu gostaria que você me contasse um pouquinho daquilo que você está vivendo. Então, eu estou com um procedimento, né, de 2 tratamentos desde fevereiro, agora desse ano. Tá. Eu câncer de mama, né, foi detectado. Eu fiz a cirurgia e eu já tinha uns problemas de rim, né, que eu vinha sempre acompanhando, sempre tratando. Só que quando eu fui fazer a quimioterapia, eu precisei entrar para hemodiálise para poder fazer aquilo. Sim. Mas graças a Deus, graças ao bom Deus, eu terminei agora a quimioterapia dia 20 de setembro, mas continuo para hemodiálise. Mas tenho a certeza que também daqui a pouquinho eu paro, porque meus rins estão indo muito bem, graças a Deus. Então nós já vamos agradecer então a Deus essas bênçãos, graças que estão sendo derramadas sobre a sua vida, sobre você. Diga comigo assim, eu ofereço ao Senhor as minhas lutas e as minhas vitórias. Eu peço, Senhor, vem em meu socorro. Cuida de mim, Senhor. Amém. Amém. Você vai sentir uma paz, uma serenidade, e é nesse momento também que eu quero me unir a todos aqueles que pedem oração, que estão passando por tribulações na questão da saúde,
aqueles que estão com dificuldade de dormir nas madrugadas, aqueles que estão com dificuldade na própria casa, no relacionamento. E eu convido você a fazermos uma oração juntos, rezarmos uma Ave Maria, pedindo a proteção de Nossa Senhora, a delicadeza de Nossa Senhora, de forma especial, a delicadeza de Nossa Senhora Aparecida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora, colocando a mão no nosso coração, pedindo para que venha dos céus a bênção, a paz, para que todas as nossas preocupações sejam acalmadas. E eu digo, Senhor, ampara, revigora, fortalece, com teu poder, tua bondade, tua misericórdia. Eu creio, Senhor, o Senhor não nos abandona. E agora nós vamos traçar o sinal da cruz. E ao traçar o sinal da cruz, seremos abençoados. Que o Espírito Santo venha sobre mim, sobre você, sobre aqueles que acompanharam esse programa. Daqui a pouquinho, algumas pessoas dizem, Dalcides, meu dia já está começando. Seu dia está começando, que ele comece da forma certa. Que você sinta, Antônia, a paz que você precisa, sob a luz e as bênçãos do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique na paz. Obrigado, gente, pela audiência, obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe nessa jornada que nós temos, nos desafios. Que Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, nos abençoe ao longo desse dia. E que Nossa Senhora Aparecida venha em socorro daqueles filhos e filhas que mais precisam. Deus abençoe você. Fica na paz. Antônia, Deus abençoe. Tchau a vocês. Para que possamos